Ele fez um trabalho primoroso como secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Transformou a Arena Pantanal, antes classificada como um elefante branco, num importante e movimentado centro de eventos esportivos e culturais. E promoveu a produção cultural em Mato Grosso com eficiência extraordinária. E seu trabalho teve reconhecimento dos eleitores. Eu converso essa semana com Beto 2A1, Alberto Machado, ou melhor ainda, deputado Alberto Machado. Beto 2A1, Alberto Machado, deputado Alberto Machado. Olha que maravilha, querido. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco, Nossa República. Eu que sou muito admirador seu, muito fã, e falo isso com a maior tranquilidade, porque tenho um carinho realmente muito grande por você. E você conseguiu um feito importantíssimo, né? Que é se eleger por conta de um trabalho feito na cultura e no esporte, claro, mas principalmente na cultura, que foi um marco nas últimas décadas aí no trabalho da cultura em Mato Grosso. E é raríssimo a gente ver alguém ir para o parlamento por conta de uma atuação na área da cultura. Seja bem-vindo, Beto. Olá, que prazer estar falando contigo, Mauro, a todo mundo que está nos assistindo aí no Nossa República, esse programa que é um baita sucesso. Já tive o prazer de participar algumas vezes, sinto sempre muito em casa, e como você falou, estou feliz demais. Falava contigo nos bastidores, tem gente que vai trabalhar, fala, pois é, tô lá. Não, eu tô feliz demais, eu transpareço essa alegria, porque eu tô feliz, é o que eu desejei, é o que eu quis, eu me planejei, me preparei para estar aqui, tenho convicção que posso contribuir, sabe? Quando você faz o que você gosta e em condições de ajudar, eu acho que você está realizado. Eu estou muito realizado, estou muito feliz. Falar contigo, um amigo tão querido que tem um carinho, uma admiração tão grande. Eu sou muito fã do teu trabalho, da tua história, do teu legado, do jeito com que você se relaciona, trata as pessoas, Mauro. Preciso enaltecer isso. Você foi um cara em todas as etapas da minha vida, por momentos que você cruzou meu caminho, sempre me passou coisas boas, uma energia boa, um carinho. Então, hoje, como deputado, eu te agradeço. Te agradeço e me ajudou demais nessa construção para estar aqui. E, como você disse, a cultura, né? A cultura... Tem um ditado que fala, a favela venceu, né? A cultura e o esporte venceram, né? Eu tenho orgulho de ser um representante legítimo da cultura, do esporte. Enquanto estive na CCEL, dei o meu melhor. Fiz tudo que eu entendia que podia ser feito, da forma que eu poderia fazer para mudar e contribuir para que a vida das pessoas, os trabalhadores da cultura e do esporte tivessem uma mudança de vida, e eu acho que isso aconteceu, e eu sou um fruto disso. A minha participação nessas eleições, elas só foram possíveis graças ao trabalho, graças à coragem do governador Mauro Mendes de apostar na cultura e no esporte como fator de transformação social, não em um penduricalho político. Condições da CCEL ser protagonista, e quando ele deu condições, ela respondeu. A cultura e o esporte responderam. Não acho que... Falo com muita tranquilidade que deve ser a secretaria que mais deu pautas positivas para o governo do estado, que mais se destacou num governo tão vencedor como o governo do governador Mauro Mendes. Então, aprendi muito enquanto estive lá. Falo para todo mundo, eu sou um deputado da cultura e do esporte com muito orgulho, só que a partir de agora também minhas responsabilidades aumentam. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai fazer um belíssimo trabalho aí em prol da cultura, em prol do esporte. Mas quem conhece você, Beto, sabe que você é um grande articulador político, que você tem o dom do diálogo, que você tem o dom de promover esses encontros, as conciliações, os entendimentos. Não é à toa que você é vice-líder do governo. Achei justo manter lá o deputado Dimar Bosco como líder, veio o primeiro mandato como líder,
enfrentou as dificuldades do primeiro ano, sobretudo, mas assim, não é à toa que você foi escolhido para ser vice-líder do governo, tendo até parlamentares mais experientes aí à disposição. Eu te acompanhei um pouquinho dessa sua performance na área política, eu tenho convicção que você vai ajudar demais o governo e vai se projetar muito como uma liderança interna na Assembleia. Acho que isso é um... E eu queria entender de onde é que vem esse dom. Porque, assim, você se tornou conhecido publicamente como músico, como cantor, como compositor, enfim. E, de repente, você vai para a vida pública, fez uma passagem muito bacana lá na Prefeitura de Cuiabá, também, na época do governador Mauro Mendes, se destacou muitíssimo no governo do Estado, primeiro perto aí do gabinete do governador, nessa articulação política, e depois explodiu como um gestor importantíssimo para o governo. E você falou uma coisa importante, que um governo que tem tantos destaques, que tem atuado tão bem, mas se destacar não é fácil, né? Porque você tem a saúde de uma forma extraordinária, você tem a infraestrutura de uma forma extraordinária, enfim, a educação crescendo, mudando o perfil de uma forma bastante importante, enfim. E você conseguiu se destacar numa área que é sempre o patinho feio de todos os governos. Como é que foi essa virada sua de músico, cantor e tal, para de repente estar aí como uma figura importante de articulador político, que você tem isso de uma forma muito nata, a gente percebe isso claramente. Olha, eu nunca tinha pensado sobre esse prisma, mas pensando rapidamente, eu acho que a música, a arte, a política, ela lida com a mesma matéria-prima que a gente. Relacionamento, sensibilidade. Eu, como músico, eu sempre fui um cara muito próximo, né? Eu sempre fui o de melhor relação. Eu gosto de gente, Maurinho. Eu gosto de gente, eu gosto de me relacionar. Eu sempre entendo que o diálogo é uma grande saída. Então eu aproveito essas oportunidades que tenho para avançar em relação a essas construções, sabe? Então isso me deu um diferencial na prefeitura, onde eu estava recém conhecendo o governador Mauro Mendes, e eu acho que eu fui forjado numa escola muito, muito boa. Eu sou um grande fã do trabalho de gestão do governador Mauro Mendes. Falo isso sem nenhuma vergonha. Eu acho que eu sou um profissional, um gestor muito melhor do que quando eu entrei na prefeitura, graças aos ensinamentos, à condução do governador Mauro Mendes. Ele é um cara que sabe gerir, sabe fazer time. Eu tive o privilégio de, ao lado da minha história, na minha vida pública, ter ao lado pessoas competentes que me acompanharam por muito tempo, me acompanham até hoje. Então, eu construí um bom time, tive um bom líder e gosto de pessoas. Eu acho que esse é o resumo da instrução, sabe? Gosto de gente, aprendi com uma boa escola e eu tenho um time que eu tenho orgulho, que me acompanha. Minha campanha foi gostosa, a participação das pessoas. Acho que o meu maior ativo político é como eu me relaciono com as pessoas, porque é com verdade, é com coração, então isso funciona, né? Você tem essa coisa de ser muito afetivo com todo mundo, né? Ter essa relação próxima, de acolher muito, né? Isso é bacana. Faz parte da sua personalidade. Mas Beto, eu tive a oportunidade de acompanhar, assim, né? Quem está olhando, assistindo como espectador, de atuação sua no parlamento, tanto inicialmente lá na assessoria da Assembleia Legislativa, da presidência, quanto depois no governo Mauro Mendes, na chefia... Secretário-chefe de gabinete, né? E você foi primordial em momentos de crise, em momentos de muita dificuldade de entendimento, né, de conflitos, porque assim,
as pessoas olham de fora e a Assembleia é um puxadinho do governo. Não é bem assim, né? Tem muitos interesses, muitos conflitos. Para que as coisas se harmonizem, é preciso de um trabalho de muito diálogo, de muita conversa, de muita busca de entendimento. E você, eu sou testemunha disso, em muitos momentos, principalmente no primeiro ano, que foi um ano muito difícil, você desempenhou É. esse papel de uma forma extraordinária. Como é que você conseguiu chegar nos... Foi sua experiência na Assembleia? Como é que você conseguiu assumir esse papel e que muitas vezes foi assim fundamental para que o governo avançasse e superasse eventuais crises que surgiram? Olha, Mauro, eu acho que a minha vivência na política, eu tenho 10 anos de vida pública, não é muito, mas também já não é pouco mais, né? Já é uma quantidade de tempo considerável. Fui secretário no município, fui secretário no estado, já trabalhei aqui na Assembleia como assessor parlamentar do deputado Botelho. Há exatos 4 anos atrás eu era assessor do Botelho, aqui nessa casa. Então, eu tive o privilégio de conviver nas esferas do poder público, de entender o funcionamento, e eu uso essa experiência partindo do pressuposto que todo mundo que está aqui está com o mesmo objetivo, que é o melhor para Mato Grosso. É claro que as divergências ideológicas, as divergências de interesses de alguns segmentos, e são muito legítimos, né? O parlamento está aqui para ser um extrato da sociedade, então as mais variadas manifestações sociais estão aqui presentes, então é importá-lo. Mas eu não tenho dúvida que não existe um parlamentar nessa casa que não queira o melhor para Mato Grosso, que não tenha sido eleito para fazer o melhor para Mato Grosso. Então, eu acho que eu aproveito a minha vivência, a minha experiência e essa premissa básica, na hora da gente dialogar, às vezes é necessário abrir mão um pouquinho por uma conquista maior, às vezes é necessário dar 2 passos atrás para avançar depois 3, 4, 5 para frente. Como gosto de construir relações, muita verdade, sempre com o coração cheio de verdade, eu acho que facilita na hora da gente dialogar, né? Eu vivi isso para mim, eu acho que em outras épocas alguém venderia isso como se fosse algo muito precioso, muito difícil, mas ele acontece na minha vida. Claro, não tenho só vitórias, muitas derrotas, né? Acontece, você está o dia inteiro ali, mas na grande maioria das vezes o bom senso prevalece. Eu acho que eu acabo com calma, com equilíbrio. Eu não sou um cara de extremos, então eu nunca tenho uma porta fechada para lá. Eu sou um cara de consenso. Eu acho que nós temos na direita e na esquerda pontos bons e pontos ruins. Então eu não sou um cara radical, sou um cara lúcido, não tenho a velha opinião formada sobre tudo, sou um cara sempre disposto a recuar se estiver errado. Então esse meu jeito de conduzir minha vida, que acaba refletindo para o meu trato no político, para o meu diálogo político, tem facilitado. Vamos ver como é que vai ser agora, eu aqui de posse do mandato, né? Mas eu quero contribuir, quero construir com a mesma verdade. Essa nova leva de deputados novos que chegaram, que pese que, se não me engano, foi uma das menores renovações da história da Assembleia. Isso mostra que a população de Mato Grosso avalia muito bem essa última legislatura. A Assembleia voltou a se relacionar com a população. A posse aqui, eu estava presente. Para quem não pôde estar presente, mas acompanhou pela internet, tinha muita gente, se aproximou da sociedade. A Assembleia voltou a dialogar com a sociedade. Então foi uma eleição difícil. Então os deputados que se mantiveram aqui, quase todos eu tenho um grande relacionamento, com os novatos, né? Juca do Guaraná, Fábio Tardim do meu partido, Júlio Campos, esse acima de qualquer... não cabe nenhuma nominata a esse craque. Cláudio Paisagista, um cara muito bacana lá de Rondonópolis. Quem mais que está faltando aí dos novatos? Bom, sejam eles, tem eu também, né? Todos os novatos que entraram aí, eu acho que a gente chega com o Diego Guimarães. Eu acho que já é louco para contribuir, todo mundo
com alguma vivência pública. Então eu acho que a gente vai fazer um mandato de muito diálogo, de muito crescimento. E hoje a gente vive uma situação muito melhor do que a legislatura passada. A 19ª legislatura sofreu mais do que vai sofrer essa, porque hoje o Estado já está no trilho. Hoje nós já temos o rumo. A gente só vai definir a velocidade. O caminho já está apontado, a direção já está ajustada, é questão só de definir a velocidade. No começo da 19ª legislatura foi diferente. Aonde nós vamos? Esse Estado estava sem rumo. Então foi muito difícil, foram 2 primeiros anos muito difíceis, e nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, encaminhamos, só que agora a gente vai ter a oportunidade, o privilégio de viver 4 anos de um Estado que já está no rumo certo, que já está nos trilhos, em direção ao desenvolvimento, e continuar sendo a mola propulsora desse país. Você tem uma característica importante, quer dizer, além de ser um exímio articulador político, além de ser uma pessoa do bem, que aproxima as pessoas, que acolhe, que tem facilidade de relacionamento, você se mostrou um gestor muito importante, muito eficiente nas 2 funções que desempenhou aí no atual governo. Um governo que vem se destacando sobre essa coisa da eficiência, vem se destacando por resolver os problemas do Estado, por investir muito, por trazer soluções novas, inovadoras, enfim. Como é que você pretende tocar esse seu primeiro mandato aí na Assembleia? Quais são os seus principais projetos, as suas aspirações, aonde você quer chegar com esse mandato aí na área? Olha, Mauro, eu acho que eu tenho que aproveitar o que eu tenho de melhor, que é a minha escuta atenta, a minha sensibilidade, o meu relacionamento com esse governo. A Assembleia é um para-raio do Estado. Os problemas, eles chegam primeiro para a gente, às vezes, do que até para a própria secretaria, do que para o próprio governo do Estado. Estou falando aqui porque eu estou apontando para o governo, que eu estou aqui na Assembleia gravando, eu já aponto para lá. Mas, assim, eu acho que, como secretário, eu vou fazer uma comparação para ficar mais fácil para o pessoal de casa entender. Eu acredito que, como secretário, nós fizemos avanços na cultura e no esporte muito grandes, históricos, que vão ficar por muito tempo gravados na memória dos trabalhadores da cultura e do esporte. E eu não fiz isso baseado única e exclusivamente na minha vivência como artista. Eu parei, ouvi, fiz audiências públicas, construí com cada um dos setores, cada um dos segmentos. Eu dei uma Mato Grosso. Nós temos um estado de dimensões continentais que não adiantava eu sentado com a bunda na minha cadeira, eu ia achar uma solução que coubesse Colniza, Barra do Garça, Cáceres, Santo Antônio e Colíder no mesmo pacote. Então nós customizamos as soluções. E aqui no estado, aqui na Assembleia, eu vou ampliar, como eu falei, cultura e esporte vão ser sempre minha bandeira, não tenha dúvida disso, e com muito orgulho. Só que a partir de agora, assistência, saúde, educação, infraestrutura, agricultura familiar, as demandas que movem esse estado, elas vão bater na minha... E eu vou ser o mesmo cara, com a escuta atenta, com o ouvido atento para entender o problema e usar a minha experiência, que já fui secretário no estado, já fui secretário no município, tenho um bom relacionamento, com muito orgulho com essa gestão, para buscar a solução. Eu acho que esse é o grande segredo. Eu fui um secretário muito municipalista e agora, como deputado, eu tenho condições de fazer ainda mais. Eu tenho condições de rodar ainda mais. Eu tenho condições de viver esse estado na sua totalidade e usar a minha experiência, usar o meu relacionamento com esse governo vencedor que está aí, para fazer com que as demandas dos mais variados segmentos dos municípios sejam atendidas e, com isso, a gente fazer o motivo para qual a política existe, mudar a vida das pessoas para melhor. Aliás, você mal tomou posse e já começou a receber prefeito, levar prefeito para reunião, etc. Eu vi notícia disso. Como é que está isso? Como é que você vai ter facilidade com os prefeitos, até porque na função lá de secretário de Estado... De secretário. Você já tinha uma relação nesse sentido, né? E agora deve ser bem ampliada, né?
Eu sempre tive uma boa relação, né? Como eu falei, foi muito um secretário muito municipalista, eu sempre tive próximo a eles, né? Construía soluções, ouvindo eles, dialogando, e agora como deputado estou na função. Antes, eu brinco, as pessoas não sabem o que é ser secretário de Estado do governador Mauro Mendes. Você sabe, é gestão, gestão, gestão. Você acaba tendo tempo até para fazer política. E agora aqui eu tenho tempo para ouvir o prefeito, o vereador, a liderança, os representantes dos mais variados segmentos para buscar a solução. Essa agora é minha gestão. Essa é a minha função agora. Ouvir. Tá de portas abertas, meu gabinete sempre foi assim na secretaria, aqui na Assembleia ainda mais. Para quê? Ouvir as pessoas, buscar soluções. Então, eu acho que a classe política se identifica com isso. Eu tenho relatos de muitos prefeitos que falam, pô, Beto, eu não pude estar com você eu já tinha um compromisso anterior, e isso é muito normal, mas todo mundo me ajudou um pouquinho. Eu tive voto em 133 municípios, é uma honra falar isso. Isso é um negócio impressionante, né, Beto? Você realmente distribuiu seus votos pelo estado inteiro. E uma coisa interessante, você é da Baixada Cuiabana, mora aqui, fez a sua vida aqui na Baixada. Você vai viajar bastante, pretende visitar os municípios, como você fez na campanha? Como é que você planeja, como é que você visualiza isso? Olha, entre a vitória e a posse, eu já rodei em 26 municípios. Você imagina agora. Você imagina agora. Eu gosto disso, me dá prazer. Por isso que eu falo que eu estou no lugar certo. Eu sou o cara certo. Eu gosto disso. Eu acho que eu só vou conseguir entender com clareza o que está acontecendo se eu estiver lá. Se eu estiver próximo. É claro que eu vou estar sempre recebendo aqui os prefeitos, os vereadores, as lideranças. Eu tenho minhas agendas aqui para cumprir com as sessões, mas a minha aproximação, o meu tete a tete, que é isso que me faz diferente, eu vou simplesmente intensificar. Agora a Assembleia proporciona uma estrutura para que o deputado esteja lá, esteja próximo, esteja presente. Então, por exemplo, quarta-feira agora eu vou estar indo para a Primavera do Leste. Nós teremos a inauguração de um teatro, do qual eu participei como secretário para que isso acontecesse, junto com o secretário Lana, com o prefeito Leonardo, que ele apoiou a Janaína oficialmente, mas deixou uma estrutura funcionando para mim. Ou seja, a minha relação é muito legítima, é muito verdadeira. Então eu gosto disso. Vou estar lá, que eu estou vendo o que eu acredito que é a cultura e o esporte, com recursos sendo bem aplicado. Eu estou lá porque, como deputado, posso entender o que mais posso fazer. Eu vou estar lá porque eu vejo bons gestores e levando para frente o sonho que eu acredito. Eu estou lá porque o meu time da CECEL, que até pouco tempo atrás eu liderava, vai estar lá orgulhosa do trabalho que fez. Então, é um conjunto de coisas que eu não tenho dúvida que eu vou estar muito feliz nos próximos 4 anos trabalhando nisso. Tem tudo para dar certo, né? Eu acho que você falou uma coisa lá no primeiro bloco que me parece muito relevante do ponto de vista da possibilidade de construção e de agregar pessoas em torno de um grande projeto, em torno da defesa do crescimento de Mato Grosso. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, mas é a questão da ideologia. Quer dizer, você se posiciona de uma forma longe dos extremos, né? Não é o centrão, mas é um cara de centro, que tem essa visão de que tem coisas boas na direita, que tem coisas boas na esquerda, que tem que juntar isso tudo. E Mato Grosso, de uma forma que a gente ainda não está exatamente explicada, Mato Grosso deu uma radicalizada para a direita. Eu estou falando assim, tem uma bolha bolsonarista bastante grande, e com posições bastante extremadas e conservadoras, às vezes, em relação a coisas que não são relevantes do ponto de vista de Mato Grosso, do desenvolvimento do Estado, né? Como é que você pretende conduzir isso? Porque você é uma figura pública importante, você atua numa área importante, que é a cultura, que reúne geralmente pessoas com uma visão mais progressista. Como é que você vai administrar isso?
eu vivi em cima dessa linha tênue no momento que eu acho que estava mais agudo essa discussão do que agora, que foi a campanha. Eu tive o apoio de dois segmentos que foram os pilares da minha campanha, a cultura e o esporte. A cultura com uma forte ligação com a esquerda, o esporte com uma forte ligação com a direita, mas eu consegui deixar claro através das minhas atitudes, do meu jeito de ser, do meu jeito de pensar, do meu jeito de validar algumas ideias, de que vou ter um padrão de pensamento baseado único e exclusivamente por ser direita, por ser esquerda. Meu eleitor, as pessoas que se relacionam comigo, têm a clareza de saber que o bom senso vai prevalecer das minhas decisões, das minhas opiniões, independentes se elas sejam favoráveis à esquerda, favoráveis à direita. Eu não vim aqui para lacrar na internet, eu não vim aqui para fazer grandes ações na internet, eu vim aqui para buscar soluções. Então, se a saída para aquele problema for passar por alguns ideais da esquerda, eu vou passar. Se a saída para aquele outro problema for me relacionar fortemente com grandes extremistas da direita, eu não tenho dificuldade nenhuma, porque eu tenho um único compromisso. Eu não tenho compromisso com erro, eu tenho compromisso em fazer o melhor para o Mato Grosso, seja da forma que for. Tenho isso claro, tenho isso muito para mim. Se alguma opinião minha desagradar a esquerda, paciência. Se alguma opinião minha desagradar a direita, paciência. Eu vou fazer o que eu acredito. O que me trouxe até aqui é o que eu acredito. Montei no passado, há 28 anos atrás, uma dupla sertaneja de 3. Porque justamente eu só faço o que eu acredito. Então eu vou fazer o que o meu coração manda, o que o meu bom senso me mostra como o melhor caminho para fazer o melhor para Mato Grosso. Deputado, porque é muito estranho chamar você de deputado, Beto, porque a gente tem essa coisa. Engraçado, quando me chamam de deputado, eu ainda dou uma olhada para trás, sabe? Para saber quem ver se é com você mesmo, né? Mas é bacana. Eu me sinto muito orgulhoso assim, de ter essa possibilidade. Beto, é o seguinte, a gente falava que esse bloco eu reservaria para a gente conversar algumas coisas que são importantes para Mato Grosso e que você tem essa vivência de 4 anos aí no governo Mauro Mendes. E tem alguns assuntos que precisam ser enfrentados. Por exemplo, nós temos desigualdades regionais graves e uma riqueza muito concentrada, quer dizer, pouca distribuição da renda, da riqueza de Mato Grosso entre a população. Como é que você pretende enfrentar esse debate? E aqui eu estou falando sem nenhuma crítica, evidentemente, ao governo Mauro Mendes. Eu estou falando que é um problema estrutural de Mato Grosso, que, claro, a agroindustrialização vem avançando e a agroindústria é um caminho para distribuir riqueza, enfim. Como é que você imagina, como deputado, enfrentar esse debate? Bom, eu acho que essa desigualdade social, ela, no Brasil, de uma forma geral, é muito forte, né? No Mato Grosso, mas no Brasil ela é um vilão do nosso dia a dia, né? Que pese, o Mato Grosso vem avançando, né? Nós temos hoje a menor taxa de desemprego do Brasil, nós temos o estado que mais investe em todos os estados da Federação Brasileira, ou seja, com isso nós temos muito emprego sendo gerado, nós temos muitas oportunidades. Eu acho que o maior programa social que pode acontecer é emprego, né? Ter oportunidade, ter emprego para todo mundo. Então nós temos hoje um estado crescendo, nós temos um estado em desenvolvimento, em franco desenvolvimento, bem gerido, mas que somente isso não vai fazer, somente esses 2, 3 anos aí de crescimento não vão fazer esse reparo histórico sumir do dia para a noite. Eu acho que políticas públicas precisam ser construídas para acelerar para reter esse crescimento da desigualdade. Não é possível que nós tenhamos no mesmo estado a potência que é o agro e a fila de ossinho ao mesmo tempo. Nós precisamos aí cada vez mais. Nós temos daqui a 2 anos uma grande responsabilidade na hora de nós elegermos novamente os gestores dos municípios, fazer uma boa avaliação. Nós temos aí um governo do estado colocando recurso na mão de
cada um dos prefeitos para que eles executem, e as prefeituras municipais são a ponta final, né, em relação ao Estado. Nós temos aqui na capital, nós não podemos fechar os olhos para isso, uma péssima gestão pública, onde os recursos não chegam à ponta, onde você ouve diariamente pautas relacionadas à saúde, a descaso na saúde, falta de estrutura para que os médicos trabalhem. E essa é só a ponta do iceberg dos problemas que nós temos na prefeitura municipal. Então eu acho que nós temos que pegar esses próximos 4 anos, aonde, como eu falei, a casa já está arrumada, o trem já está no trilho, já está encaminhando, e trabalhar fortemente para diminuir essa desigualdade, pensar políticas públicas, sociais, de criar oportunidade, de gerar emprego, de auxiliar quem precisa, porque eu acho que agora o momento é esse. O primeiro momento foi realmente de fazer ajustes fiscais, de fazer ajustes estruturais na máquina pública. Eu acho que agora é a hora de cuidar da nossa gente. Pese o excelente trabalho que a assistência social vem fazendo, capitaneado pela primeira-dama Virgínia Mendes, na SEDEC, acredito também que a CECEL, a cultura e o esporte, é uma grande ponte para diminuir essas desigualdades. Nós temos hoje na CECEL investimentos históricos para que as ações aconteçam, para que os trabalhadores da cultura e do esporte possam gerar renda, possam movimentar a cadeia produtiva da cultura e do esporte, que é gigantesca. Acredito que uma lei de incentivo à cultura e ao esporte reformulada pode sim ser um avanço em relação a essa pauta, e eu quero aqui na Assembleia trabalhar em relação a isso. Então penso que esses próximos 4 anos é uma cuidar da nossa gente, sim. Aliás, deputado, com o novo governo, o governo do presidente Lula, há uma expectativa de que a cultura ganhe um espaço de destaque também no governo. Há uma tradição da esquerda de investir mais nesse caminho. Você acha que é possível melhorar ainda mais em termos de recursos, de incentivos, daquilo que foi? Você aplicou muito recurso, o governo do Estado investiu, o governo federal investiu bastante na cultura durante o período que você foi gestor da CECEL, mas há uma expectativa hoje de que esse atual governo do presidente Lula vá ampliar mais esses investimentos. Você acredita nisso? Acredita que é possível melhorar ainda mais, incentivar ainda mais a produção cultural em Mato Grosso? Acredito sim, eu não tenho dúvida que essa atual gestão federal tem uma leitura muito clara da importância da cultura, muito maior do que a gestão anterior. Aquilo que eu falo, que pese que a Lei Aldir Blanc foi um divisor de águas na vida da cultura em relação a incentivos federais para os estados. Foi importantíssimo, mas eu vejo com clareza, com total... Só o Ministério da Cultura está lá de volta, com a Margarete Menezes, com 10 bilhões de reais de orçamento, tendo gestores que entendem a importância da cultura e do esporte para mudar a vida das pessoas. Nós teremos esse ano a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II. Eu acredito que nós viveremos um momento histórico da cultura, não só no Brasil, mas aqui no Mato Grosso. Essa conjunção de um governo federal que acredita na cultura, e não acredita da boca para fora, acredita botando recurso, colocando orçamento. Um país que acredita na cultura e um estado que acredita na cultura. Estado que começa a fazer representantes políticos da cultura, mostra que a cultura está crescendo, que o esporte está crescendo. Então acredito sim que nós viveremos um momento histórico em relação ao governo federal e à cultura no Brasil. Beto, vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre essa questão ambiental que preocupa tanto a gente, que afeta os negócios de Mato Grosso. Como é que você vai se posicionar em relação a isso, a questão das desmatamento ilegal, das queimadas, de políticas públicas no sentido de assegurar um desenvolvimento sustentável para o nosso estado? Eu vou ser um grande defensor disso. O governador, no seu discurso aqui, na instalação da primeira sessão na Assembleia, ele falou sobre essa questão do desmatamento, falou sobre uma medida severa que ele vai tentar implementar, e eu sou um grande defensor para que quem
combata o desmatamento ilegal, tenha sanções parecidas com aqueles que plantam maconha, que utilizam para refinar cocaína nas suas terras, terem suas terras requeridas pelo governo, e eu acho isso importante, é uma forte sinalização de que o governo do estado não vai estar compactuando com essas ações ilegais, e eu vou estar lado a lado ao governo nessa questão, nessa pauta. Que pese, nós não podemos deixar a grande, esmagadora maioria dos nossos trabalhadores da agricultura, de uma forma geral, que move esse estado, pagar por uma meia dúzia de pessoas que trabalham fora da legalidade, que não respeitam a sustentabilidade, que não respeitam o nosso meio ambiente, que trabalham de forma irregular. Então nós temos que ter regras claras, regras duras. O governador citou o exemplo da multa de trânsito. Uma multa de R$100, ninguém se assusta. Agora, se você realmente tornar o trabalho daquela pessoa de acontecer a partir do momento que ela erre, que ela faça de caso pensado algo que esteja proibido, eu acho que é muito importante. Nós temos que crescer, esse estado é a mola propulsora do Brasil, graças ao agronegócio, e está de parabéns o agronegócio. Eu sou um defensor do agronegócio, mas dos bons, e a grande maioria dos trabalhadores do agronegócio aqui desse estado são pessoas que trabalham de acordo com a lei, que gera emprego, gera renda, movimentam esse estado, mas nós não podemos deixar que uma meia dúzia manchem a cara, manchem esse estado em relação ao resto do mundo, porque o que acontece no Mato Grosso reflete em todo mundo, então nós não podemos deixar que isso aconteça. Eu fiz essa pergunta porque a Assembleia, assim, a gente tem um ou outro parlamentar comprometido com essa questão ambiental, mas no geral, assim, há um comprometimento maior com outras atividades, né? Inclusive, nesse espectro assim, mais conservador, mais da direita, você observa que há um posicionamento mais favorável ao afrouxamento de regras em relação à questão ambiental, em relação à questão indígena, à ocupação do solo. A gente vê que tem uma certa má vontade, estou falando de uma forma geral, né? Sem apontar o dedo para ninguém, mas e falta na Assembleia assim, um discurso mais forte, como faz o governador Mauro Mendes, por exemplo, um discurso mais forte na defesa das questões ambientais, porque a gente sabe, o Mato Grosso tem 62% da sua área total preservada, né? É um estado que talvez tenha a maior preservação territorial. As atividades econômicas de Mato Grosso, em que pese ter muito... apesar da força do agronegócio e tal, são atividades que, de uma certa forma, têm sido canalizadas para um sistema sustentável de rastreamento do gado, enfim, de não aquisição, por exemplo, pelas trades de soja plantada em área desmatada depois de 2008. Enfim, tem uma série de situações que colocam o Estado numa posição privilegiada. No entanto, nós temos uma imagem muito negativa no Brasil e principalmente no mercado internacional por conta dessa situação. E por conta do discurso mais conservador, mais à direita, mais extremista, eu diria, que acha que é mais importante derrubar a mata e plantar soja do que preservar essa riqueza que a gente tem. Eu acho que esse é mais um caso de que nós não precisamos dos extremos para achar uma solução. Eu acho que esse estado é movido ao agronegócio economicamente falando. O agronegócio, na sua grande maioria, faz da forma correta. Eles querem continuar plantando e querem preservar o meio ambiente. Agora, nós não podemos deixar pessoas que vêm de fora, que já desmataram todos os seus territórios, todo o seu país, querer ditar as regras aqui. Mas, ao mesmo tempo, também nós temos que continuar tendo o bom senso de que aqui a gente faz uma boa aplicação, que nós temos que continuar crescendo, ampliando dentro da legalidade a nossa área, para que a gente possa plantar e continuar sendo a mola propulsora desse estado. Eu não acredito que a gente tem que fazer uma coisa ou outra. Nós temos que fazer, a vocação desse estado é o agronegócio nesse momento. Vamos trabalhar pela industrialização, acho que isso também faz parte, é um próximo passo, mas eu acho muito importante que a gente avance com serenidade, sem extremos, sem exageros. Vamos
vamos andando pelas pautas, preservando como manda a regra, mas sendo muito duro, sendo muito rígido em punir aqueles que não fazem. Eu volto a dizer, é uma minoria muito pequena manchando a imagem do nosso Estado. E se a gente não tomar uma atitude, se a gente não trabalhar de forma muito firme, todo mundo que trabalha de forma correta vai pagar por essa meia dúzia. Então nós temos que trabalhar fortemente para que isso se encerre. Bom, então, nesse contexto, além de cultura e o esporte, aliás, eu queria que depois você falasse um pouquinho de esporte, porque acho que a gente vive um momento interessante no esporte mato-grossense, sobretudo no futebol, mas existem áreas que ainda precisam ser melhor, precisam avançar mais, né, Beto? Nós temos, assim, nas escolas, a formação dos atletas, enfim, tem uma série de atividades que podem ser estimuladas. A industrialização gera emprego, permite que o Estado arrecade mais também, isso é uma coisa importante, porque o agronegócio tem essa característica importante de desenvolvimento, mas ela tem a coisa da Lei Candir, né, de não exportar impostos e, portanto, ela não paga impostos, né? No geral, a não ser os impostos estaduais aqui, como o FETAB, mas fora disso, é desonerada absolutamente. A ocupação, falando ainda agora sobre o meio ambiente, a ocupação de áreas degradadas por pastagens que estão desativadas, a gente tem a condição de praticamente dobrar nossa produção só usando essas áreas, e isso exige muito investimento. De que forma a Assembleia e você, como parlamentar, podem auxiliar para fomentar isso? Quer dizer, primeiro, a ocupação das áreas degradadas pela atividade econômica, para não evitar novos desmatamentos. Segundo, para se estabelecer uma política eficiente em todas essas áreas, como é a questão do esporte, como é a questão da cultura. De que maneira, você falou há pouco, incentivar mais a cultura, quer dizer, com a legislação estadual, melhorar, aprimorar, né? Enfim, de que maneira você pretende atuar nessas áreas que são importantes para o desenvolvimento econômico, de um lado, né, e para o desenvolvimento social, de outro? Bom, eu acho que a gente tem que, primeiro passo, dialogar com os produtores, dialogar com os órgãos do Executivo Estadual. Eu vou citar um exemplo para mim, que é a materialização da função da Assembleia. Na sexta-feira, agora passada, nós tivemos o prefeito que realizou aqui na AMPA um jantar à noite, e seguido no outro dia de uma visita de campo, com 50 empresários do setor têxtil de Santa Catarina, de São Paulo, para que eles conhecessem, fizessem uma visita de Campo Verde, para falar especificamente do algodão. Ele criou até o nome da fibra, da fibra ao fio. Eles fizeram toda uma apresentação de Campo Verde. E para que isso acontecesse, antes disso, eu não estava na Assembleia, mas que pese a importância da Assembleia, eu estava, mas acompanhei, né, não era nem secretário nem deputado ainda, mas sou muito próximo ao prefeito Alexandre, acompanhei um diálogo com a SEDEC, com o governador Mauro Mendes, para que incentivos e isenções fossem criados, para que essas empresas colocassem suas indústrias aqui no Mato Grosso, para que a gente gerasse emprego, para que a gente aproveite essa matéria-prima primordial que nós temos aqui no Mato Grosso, aqui em Campo Verde, para que as empresas fossem colocadas aqui na Baixada Cuiabana, e com isso, graças a essa ação, graças a ouvir a demanda do setor do agro, do setor do algodão, da AMPA, e ouvir do setor têxtil, de algumas pré-requisitos para que eles se instalassem aqui, o governo do estado se movimentou, a Assembleia aprovou, e hoje, e no final de semana passada, já foi possível essa primeira grande reunião, o governador esteve presente. O grande lance é esse, é ouvir, o deputado perguntou como a Assembleia pode trabalhar nisso, o deputado fazendo isso que eu fiz, mesmo não investido ainda do meu mandato, mas costurar para que o poder público entenda a necessidade, para que a Assembleia seja o setor que vai autorizar
a que isso aconteça, construindo as leis para que a gente consiga fazer essa melhor interlocução entre o setor produtivo, entre a sociedade, entre o poder público. Essa é a grande função da Assembleia. Beto, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria conversar ainda mais, aprofundar mais desse assunto, porque isso é importante. Falar das cadeias produtivas, não dá para aceitar que Mato Grosso seja o maior produtor de algodão do país e nós não tenhamos uma indústria têxtil para usar esse algodão e exportar matéria, em vez de exportar matéria-prima, exportar... Mas é para isso que essa reunião de sexta-feira aconteceu. Sim, é isso. Essa iniciativa é importante, exatamente isso. Isso gera riqueza, distribui riqueza, que é o grande problema que Mato Grosso enfrenta hoje. Mas, Beto, muitíssimo obrigado por sua presença na nossa República, parabéns para sua eleição. Eu tenho uma crença muito forte que você vai fazer um mandato excepcional, como tudo que você faz na sua vida, com muito zelo, com muito empenho, e eu fico muito feliz, torcendo muito para que você tenha o mesmo destaque que você teve no governo do Estado, que você tenha aí na Assembleia e consiga construir uma carreira política do bem, né? Que é isso que a gente precisa. A gente precisa de gente do bem na política, pensando no todo, pensando na população, na sociedade, né? E nas coisas boas. Então, parabéns e muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Meu amigo, obrigado a você, a todo mundo que está nos assistindo. Eu reforço aqui para agradecer, 6.462 votos que tive. Coloco meu gabinete aqui na Assembleia de portas abertas. Você, Mauro, que é um grande amigo, um cara que eu sou fã, tenho orgulho de dizer que sou seu amigo, porque eu sou um grande admirador do seu trabalho. Já falei no começo do programa, minha relação com você excede aí essa questão profissional e eu tenho muito orgulho disso. Obrigado pela oportunidade. Espero uma visita tua também aqui no gabinete, por favor, vamos tomar um café aqui. E a todo mundo que está nos assistindo, obrigado, espero ter contribuído e quero ser chamado mais vezes para a gente debater muitos assuntos aí nesses próximos 4 anos. Obrigado por tudo, um grande beijo a todos. Sem dúvida, obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.